Você está por dentro da nova medida provisória publicada no dia 22 de março devido à crise do coronavírus? Sabe o que mudou para empregados e empregadores? Nesse vídeo eu vou falar de forma clara sobre as principais mudanças trazidas por essa medida, que inclusive já teve um artigo revogado em menos de 24 horas da sua publicação. Se você não vive em Marte, está sabendo que estamos vivenciando algo inédito nas últimas décadas, a crise do coronavírus. Claro que temos que nos preocupar primeiro com a saúde, com combater isso da melhor forma possível, mas outras preocupações também nos afetam, principalmente no trabalho. Sejamos empregados ou empregadores, esses acontecimentos estão afetando toda a economia do país. E o pior de tudo é que não temos nenhuma previsão de retorno das atividades normais. Pelo contrário, estudos indicam que essa situação pode se estender por alguns meses. E como fica o nosso trabalho? A medida publicada pelo presidente Jair Bolsonaro, que está em vigor desde o dia 22 de março, traz alternativas trabalhistas que podem ser aplicadas durante essa calamidade pública, nesse caso de força maior. A força maior é todo acontecimento inevitável que não tem a ver com a vontade do empregado ou do empregador, que é o caso do coronavírus, que é uma força maior que pode modificar o vínculo empregatício sem que as partes tivessem agido para que isso acontecesse. Nesses casos de força maior, a nossa CLT autoriza a redução de até 25% do salário do empregado, sempre respeitando o salário mínimo. A medida trouxe a possibilidade de o empregado e o empregador fazerem um acordo individual por escrito para tentar manter o emprego. Esse acordo individual pode valer mais do que acordos e convenções coletivas, do que as próprias leis trabalhistas, respeitando apenas a Constituição. A medida também trouxe que os acordos e convenções que venham a vencer nesses 180 dias em que a medida provisória vai estar em vigor, poderão ser prorrogados por mais 90 dias, por decisão exclusiva do empregador. Ainda para tentar garantir o emprego, podem ser adotadas pelos empregadores outras medidas, como o teletrabalho, o famoso home office, que é o trabalho remoto, à distância, geralmente é feito em casa. Os empregados que estão trabalhando à distância não serão sujeitos ao controle de jornada, não tendo direito ao pagamento de hora extra. Isso já é previsto na nossa CLT. A mudança foi que o empregador pode alterar o regime de presencial para teletrabalho e determinar o retorno do regime ao trabalho presencial sem precisar fazer um acordo com o empregado ou registrar essa alteração. Só precisa notificar o funcionário com pelo menos 48 horas de antecedência. Inclusive, a gente vai perceber que a maioria das mudanças só exige a notificação do empregado com 48 horas de antecedência, seja por escrito ou por meio eletrônico, WhatsApp, e-mail. Sobre os equipamentos necessários para o trabalho à distância, computador, internet, o empregado pode ter os equipamentos e a infraestrutura necessária ou pode o empregador emprestar. Esses detalhes devem ser acordados por escrito entre as partes. Outra medida que pode ser adotada pelo empregador é a antecipação de férias, individuais ou coletivas. Mesmo que o empregado ainda não tenha ainda trabalhado os 12 meses. O período de férias individuais não podem ser menos do que 5 dias corridos. O empregador precisa informar ao empregado sobre a antecipação de suas férias, com antecedência de, no mínimo, 48 horas. Em situações normais, o empregado que quiser conceder férias coletivas deverá comunicar o Ministério do Trabalho e o sindicato, conforme prevê a CLT. Nesse período de calamidade pública, essa comunicação fica dispensada. Também não precisa respeitar o limite de dias. Antes não poderia ser menos que 10 dias. É óbvio que os trabalhadores que pertencem ao grupo de risco do coronavírus têm prioridade para tirar férias individuais ou coletivas. O pagamento das férias concedidas em razão ao estado de calamidade pública poderá ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente ao início das férias. Por outro lado, para os profissionais da saúde ficou um pouquinho diferente. O empregador poderá suspender as férias ou licenças não remuneradas dos profissionais da área da saúde, ou daqueles que desempenham funções essenciais, mediante comunicação formal, por escrito ou pelo meio eletrônico. Também ficou permitido aos estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual por escrito, prorrogar a jornada de trabalho e adotar escalas de horas suplementares, em que o empregado trabalhe 12 horas por 2 dias seguidos, garantindo um dia de folga por semana, podendo ser pagas em até 18 meses,
por meio de bancos de horas ou por hora extra. Durante esse estado de calamidade pública, os empregadores poderão antecipar os feriados não religiosos, os federais, estaduais, distritais e municipais. Deverão notificar por escrito ou pelo meio eletrônico o conjunto de empregados beneficiados com antecedência de no mínimo 48 horas, mediante indicação expressa dos feriados aproveitados. Os feriados poderão ser utilizados para compensação de saldo em banco de horas. Falando em banco de horas, o regime especial prevê compensação de jornada pelo meio de bancos de horas. Ou seja, o empregado pode ficar devendo horas para o empregador ou pode descontar as horas que já tem de crédito. O trabalhador tem até 18 meses para repor as horas devidas, trabalhando no máximo 2 horas extras por dia, respeitando a jornada máxima de 10 horas. A medida provisória, quando publicada, trazia a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses, para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional não presencial, esse oferecido pelo empregador, podendo ter ou não ajuda financeira da empresa, mas suspendendo as obrigações de salário. Assim que foi publicada a medida, já trouxe muitas polêmicas, principalmente nesse ponto. Recebeu muitas críticas, tanto que horas depois o presidente anunciou que estava revogando esse artigo. Mas provavelmente podemos ter algo similar logo, talvez no mesmo sentido, mas garantindo uma renda para o trabalhador. Durante a crise, fica suspensa a obrigação do recolhimento do FGTS dos meses de março, abril e maio de 2020. O recolhimento poderá ser realizado de forma parcelada, em até 6 parcelas, sem multa ou encargos, a partir de julho de 2020. Os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados problemas causados pelo trabalho, a menos que haja comprovação que a atividade provocou a transmissão. Portanto, os que contraírem a doença não terão direito a benefício previdenciário e, ao retornar ao trabalho, não terão estabilidade do emprego. Para finalizar, essa medida provisória é uma norma com força de lei pela situação de relevância e urgência. Apesar de produzir efeitos jurídicos imediatos, essa medida precisa da aprovação pela Câmara e Senado para se converter definitivamente em lei ordinária. Então, nos resta apenas acompanhar. Compartilhe com seus amigos e me siga aqui no Instagram e no YouTube para mais informações sobre essas e outras mudanças que podemos ter.